Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem retornar aos seus lugares. A minha saudação muito especial ao meu colega, pastor Valmir, amigo já de longa data e da sua família, né? Agradecemos a Deus pela sua vida, a amizade que desfrutamos com o servo do Senhor. Também a minha saudação ao pastor Paulo, conhecer hoje, né? Nosso vizinho, amigo, e a sua família. Também a minha saudação muito especial ao meu amigo pastor Nadir Gonçalves do Amaral, que está conosco, vem da cidade de Foz do Iguaçu, já esteve conosco ali na cidade de Jaquirana. Trago comigo também o meu moço, o Rodolfo. Chegamos ali em Chiapeta e ele sempre está conosco, nos ajudando. Demais obreiros, irmãos, irmãs, cantores, toda a igreja e visitantes, estamos deveras alegres e louvamos a Deus por esta especial oportunidade de conhecer esta amada igreja. Trabalho próspero. Há muito tempo sabíamos boas notícias do pastor Valmir aqui, e hoje eu pude ver com meus próprios olhos o pastor Valmir. Ele esteve conosco na cidade de Ajuricaba, quando ali estávamos trabalhando. Estamos aqui, irmãos, para dar a nossa pequena parcela de contribuição no culto, na obra de Deus. Chegando há poucos dias na cidade de Chiapeta, já combinamos com o pastor Nadir para que ele estivesse conosco. Ele tinha uns dias de folga, ele viaja por todo o Brasil, e nós entendendo, irmãos, compreendendo a obra de Deus, pastor Valmir, que Jesus, ele exercia um tríplice ministério, né? Ele ensinava. Primeira coisa que ele fazia, quando ele se encontrava com pessoas, com multidões, a primeira coisa que ele fazia, ele abria a sua boca e ensinava o povo. Depois ele pregava, porque tem diferença em ensinar e pregar. E depois ele curava os enfermos. Amém, irmãos? Amém. E eu estou crendo que esta noite é uma noite de milagres e de maravilhas. Aleluia. Não porque eu estou aqui, nem o pastor Nadir, nem o pastor Valmir, mas porque Deus, Ele está conosco neste lugar. Aqui não é outro lugar senão casa de oração, portas dos céus, lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Pastor Nadir, quando esteve ali na cidade de Jaquirana, a capital gaúcha da Madeira, terra fria, Deus usou ali para ministrar a cura divina. E para os irmãos terem uma ideia, o pastor Valmir conheceu o nosso vice-presidente, evangelista irmão Moacir, estava na posse ali. A mãe dele não caminhava mais, e hoje ela atravessa a cidade caminhando, né? Isso é um milagre que marcou a nossa vida. E aqui também em Chiapeta muitas curas aconteceram. E esta noite eu creio sim que Deus vai operar milagres e maravilhas. Amém? Irmãos queridos, nós vamos pregar uma palavra de Deus nesta noite, na direção do Espírito Santo de Deus. Quando o pastor Valmir nos convidou para estarmos aqui, para trazermos uma palavra, antes da palavra e oração do pastor Nadir, pois ele vai ministrar, orando com imposição de mãos. Mas nós queremos trazer uma palavra ao seu coração. Deus nos levou a esta passagem maravilhosa da Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia, segundo livro de Reis, lá no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Uma palavra, diríamos, irmãos, um tanto, não totalmente conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. E eu acredito que esta palavra surtirá efeito, trará ao seu coração fé, vai te fortalecer, vai te abençoar, e você vai poder entender mais Deus nesta noite. Aleluia.
Eu já sinto a presença dele aqui nesse momento que colocamos a planta do nosso pé. Quando os irmãos tocavam, louvavam o nome de Jesus, ele já estava aqui presente para abençoar o seu povo. Capítulo 4, verso 1 diz assim: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Linda palavra de Deus. Vamos examinando a palavra, procurando entender. Jesus mesmo disse: Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós, buscando a entender melhor a palavra, começamos já pelo próprio nome de Eliseu, que quer dizer salvação, né? O Senhor é minha salvação. Já pensou, irmão, já pensou, pastor Valmir, se não fosse Deus na nossa vida, aonde estaríamos nós? Com toda certeza não estaríamos mais aqui. Mas porque Deus é a nossa salvação, podemos estar assentados desfrutando desta tão grande salvação dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louve a Deus, porque Deus é a nossa salvação. E eu vejo também aqui, irmãos, a sabedoria desta mulher diante de um grande problema que fugiu a sua capacidade de resolver. Ela se sentiu impotente diante do tamanho do seu problema. Talvez poderá ter alguém aqui entre nós com um problema não tão grande quanto desta viúva, mas fugiu a sua capacidade de resolver, porque nós somos limitados, mas Deus não é, Ele é ilimitado. Nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Amém? Eu olho e vejo, irmãos, a sabedoria desta mulher em procurar o homem de Deus. E nós devemos, irmãos, quando estivermos enfrentando um problema, uma dificuldade, procurar as pessoas que podem nos ajudar. E quem são estas pessoas? São homens e são mulheres de Deus, pastor. Não adianta de nada, irmãos, nós estarmos contando as nossas lutas, nossos problemas, as nossas dificuldades para qualquer pessoa que não possa nos ajudar. Porque, irmãos, o problema só tende a aumentar. Claro que oração nós podemos pedir para todas as pessoas, e elas vão orar e Deus vai entrar em ação e vai nos abençoar. E esta mulher procurou o homem de Deus. Isso traz também para nós, irmãos, uma responsabilidade grande. Nós como homens de Deus, e aqui temos
pastor Valmir, obreiros que estão aqui, eu acredito que tem bons pregadores, aí na nave do templo, irmãs, mulheres de Deus, mas isso nos traz uma responsabilidade, porque temos que estar preparados. A qualquer momento nós podemos ser surpreendidos, alguém nos procurar, pedindo uma ajuda, um conselho, uma orientação, e nós temos que ter de Deus um conselho, um parecer, uma ajuda para darmos às pessoas. Aleluia! E se alguém vier até nós hoje, irmão, diante de uma situação idêntica desta mulher, o que nós faremos por esta pessoa? Por isso temos que estar ligados com Deus, ligados com os céus. Aleluia. Então ela veio ao homem de Deus e relatou a sua situação, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Irmãos, imagine uma mulher, ela havia perdido o seu marido, agora estava na iminência de perder os seus 2 filhos. E naqueles tempos em Israel, uma mulher que não tinha marido e perdia os filhos, ela tinha que abandonar casa, propriedades e sair fora. Ela não tinha mais o direito de morar, de viver na cidade. Ela estava diante de uma situação realmente calamitosa, insustentável. Aleluia! Mas ela, com toda calma, ela procurou um homem de Deus. Imaginaram, irmãs, imagine alguém chegar na casa de vocês para levar os filhos de vocês para serem escravos. Porque nós, pais, muito especialmente as mães, nós fazemos mais pelos nossos filhos do que por nós mesmos, não é verdade, pastor? Agora, para serem escravos, era direito, a lei dava direito a quem tinha um crédito e aquela pessoa não podia pagar, a lei dava o direito de tomar os filhos para serem escravos. E ela procurou então o homem de Deus. Aleluia! Agora ela chega diante do homem de Deus e relata sua triste história. É bom, claro, irmãos, nós procurarmos as pessoas de Deus, e temos, graças a Deus que nós temos em todas as nossas igrejas, homens com vidas consagradas no altar, mulheres que têm comunhão com Deus, com os céus, que nos ajudam, que estendem a mão, que nos dão um conselho sábio para nós alcançarmos a vitória que tanto nós precisamos. Aleluia! E ela relata a sua triste história para Eliseu, o homem de Deus, profeta. E mesmo ele sendo homem de Deus, no primeiro momento ele não soube o que fazer, mas no mesmo instante o Espírito de Deus o instrui para que ele oriente aquela mulher, dizendo: que te hei de eu fazer? Ele pergunta para a mulher: o que eu vou fazer por você? Mas Deus revela a ele algo para que ele oriente aquela mulher. Irmãos queridos, vejam bem, aleluia, aquela mulher na iminência de perder os seus 2 filhos, o credor vinha levar os filhos para serem escravos. E o credor hoje, irmãos, espiritualmente falando, é o diabo que escraviza a humanidade. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque nós éramos escravos do mundo. A nossa dívida era impagável, pastor Nadir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou a minha e a sua dívida. Os irmãos estão entendendo? Ele pagou a nossa conta, que nós não tínhamos condições, como esta mulher não tinha condição de pagar a sua conta. Ele pagou a nossa conta. Diz a Bíblia que existia uma cédula, um documento, pastor Paulo, contra a nossa vida, e ele cravou na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa redenção, e hoje nós somos livres.
livres para servir a Deus, para adorar, para cantar, para orar, para andar, para fazer tudo o que queremos, segundo a vontade daquele que está conosco nesta noite. Você está entendendo? Levante a sua mão e glorifique o nome daquele que pagou a sua conta. Nós éramos escravos, mas hoje somos livres. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesta noite. Amande condas te manda, amande que manai, aleluia. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus que vive, que reina de eternidade a eternidade. Ele está conosco nesta noite. E disse ele: o que é que tens em tua casa? Parece essa pergunta, pastor Valmir, ela tem dois sentidos. Nós humanos temos uma tendência, diante de uma situação de alguém, nós fazemos um juízo temerário, precipitado. Quando alguém vem com uma luta, nós queremos logo dizer, mas olha, o irmão, a irmã pecou, fez alguma coisa, por isso que está vivendo essa situação. Muitas coisas acontecem na nossa vida, Deus permite, irmãos, para que o nome dele seja glorificado. Amém? E nós muitas vezes não entendemos. E aqui parece que sutilmente ele pergunta: mas mulher, qual é o teu problema na tua casa com os teus filhos? Você tem algum problema lá que está passando por esse momento de aperto, de dificuldade? E ela responde também, parece sutilmente, dizendo-me: não, a tua serva não tem nenhum problema, não tem nada em casa, está tudo bem. Aleluia. Como está o nosso relacionamento na nossa casa? Está tudo bem? Está tudo bem com o seu esposo, com os seus filhos? Vai tudo bem? Aleluia. Pergunta do profeta. E logo então ela diz, ela entendeu então por completo e responde categoricamente: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aleluia. Vejam bem, estava faltando tudo na casa daquela viúva, daquela irmã, daquela pobre mulher, menos o azeite. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Outra vez eu vejo aqui, irmãos queridos, a sabedoria daquela mulher, né? Em preservar, em cuidar muito bem do mais importante, o mais caro, o imprescindível, o insubstituível para a culinária. Ela preservou. Nós também, como servos de Deus, queridos irmãos, amados ouvintes, vamos cuidar, vamos zelar do mais importante para as nossas vidas, que é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Pode faltar tudo na nossa casa, menos a presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Poderemos estar diante do maior problema, da mais difícil situação, mas se tivermos a presença do Deus Altíssimo, os milagres vão acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Ele está aqui nesta noite e vai operar milagres. Esta mulher, ela preservou o mais caro. Até então o azeite era um produto caríssimo naquele tempo. Ela preservou, ela tinha uma reserva na sua casa. Estava, como disse, faltando tudo, menos o óleo. Pode faltar tudo para nós, irmãos. O que não pode faltar é a presença de Deus na nossa vida. Ele que nos orienta, que nos guia, que nos conforta, que chora conosco nas horas mais tristes da nossa vida, na calada da noite, quando vamos orar e muitas vezes não podemos pronunciar uma palavra só. Aleluia. Eu lembro, pastor,
Valmir, ali na cidade de Ajuricaba, estávamos enfrentando uma grande luta, um grande problema que não podíamos resolver, não tínhamos capacidade de resolver. Mas ao meio-dia, falei isso no sábado à noite ali em Chiapeta, eu entrei naquele templo, dobrei os meus joelhos, coloquei o meu rosto no pó, não pude pronunciar uma palavra, mas o Espírito Santo de Deus intercedeu por mim junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. E naquele dia mesmo o Senhor me deu a grande libertação, a grande vitória que eu buscava, que eu pedia, que eu precisava. Lamande condas de mim, amanaste, quem me ama, me colemade, namaste. Aleluia. E aquele homem, servo de Deus, ele coloca aquela mulher em prova também. Ele disse: vai a todos os teus vizinhos e pede vasos emprestados, e não poucos, e disse mais: vasos vazios. Vejam bem, irmãos, a todos os seus vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, lá de trás, do bairro todo, né? Os vizinhos podem ser até a região, né? Eu sou vizinho do pastor Valmir, do pastor Paulo, né? E só nós, irmãos, pedimos alguma coisa emprestada para alguém que nós nos damos bem. Para o inimigo nós não pedimos, não é verdade? Não é, irmão Rodolfo? Não pedimos, não temos esta ousadia. E o homem de Deus coloca uma prova dura para aquela mulher: vai a todos os teus vizinhos. E vejam bem, eu acredito, irmãos, que para o milagre acontecer, ela tinha que obedecer na íntegra o conselho do homem de Deus. Ah, mas eu estou buscando há tanto tempo o milagre não vem. Dê uma examinadinha lá. Como é que você está vivendo com os seus vizinhos? Graças a Deus, irmãos, eu vivi sempre muito bem com os meus vizinhos. Agora, por último, quando saímos de Jaquirana, o nosso vizinho da frente, que não é da nossa igreja, ele foi lá, me abraçou chorando. Aleluia. Então, é bom nos darmos bem com os nossos vizinhos. Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém? É Deus. E eu acredito, pastor Valmir, que o Espírito Santo vai mais fundo ainda, né? Aquilo que nós muitas vezes nós não conseguimos explicar, comentar, somos limitados. O Espírito Santo fala lá no âmago da alma, no profundo do coração. Ele conhece cada um individualmente. Aleluia. Ele sabe bem das nossas vidas. Ele conhece o profundo e o escondido. Aleluia. Ele sabe tudo da nossa vida, onde nós moramos, o número da nossa RG, do nosso CPF, o número da nossa casa. Ele sabe tudo. Diz a Bíblia que até os fios de cabelos estão contados diante dele. E na sua presença há um olhar de Deus, observador, que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Como fugir da presença de um Deus que conhece todas as coisas? Aleluia. E o conselho do profeta, do homem de Deus, foi para que ela buscasse, ela pedisse vasos emprestados, e trouxesse para dentro da sua casa vasos, irmãos. Somos nós, né? Você é um vaso na presença de Deus. Aleluia. Para embelezar a casa de Deus. Aqui nós vemos vasos, e eles não estão vazios, eles estão cheios, né? Mas cheios de coisas bonitas, boas. E quantas vezes, irmãos, nós estamos cheios, não é verdade? De amargura, de falta de perdão, de inveja, de rancor, cheio de tudo. Mas a ordem do homem de Deus para aquela mulher era para que ele trouxesse os vasos vazios para dentro da casa, né?
o Senhor nos trouxe lá de fora, irmãos, para dentro da sua casa. Mas foi preciso nós nos esvaziarmos de tudo, para que fôssemos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do amor de Jesus, aleluia, para fazermos a sua obra e cumprirmos a nossa missão. Ele nos trouxe lá de fora e nos colocou nesse lugar, e eu vejo aqui vasos que foram trazidos, e o Senhor os encheu da sua glória, da sua presença, da sua sabedoria, para uso, para embelezar a igreja do Deus vivo, aleluia. Vasos vazios e não poucos. E diz: então entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Irmãos, a obra de Deus, ela é feita. Que bom que cada família entendesse, que todos cooperassem, contribuíssem, né, pastor Valmir, para acontecer os milagres. E ele disse: então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E sabe o que eu entendo, irmãos? Hoje, lamentavelmente, pastor Valmir, o mundo empurra com força as portas das nossas igrejas, pastor Paulo, para entrar no mundanismo, as coisas que desagradam a Deus. Mas feche as portas do seu lar, do seu coração. Não deixe entrar as murmurações, os falatórios, as difamações. Feche a porta e o milagre vai acontecer, sim, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui falando. Feche a porta, segure bem forte, não permita que nada venha minar a sua vida, o seu coração, porque ele pertence a Deus. Jesus disse: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias e de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Os irmãos estão entendendo o que Deus está exigindo de nós, da igreja, a igreja do arrebatamento. Muito embora eu acredito, irmãos, pastor Valmir, que há duas igrejas caminhando juntas: a igreja do arrebatamento, que eu pertenço, que vocês pertencem, obreiros, e a igreja da grande tribulação, aleluia. Mas eu acredito que aqui está reunida a igreja do arrebatamento, que tem guardado o seu coração, a sua alma, a sua vida, e não tem permitido que o demônio, o nosso inimigo, entre para destruir as nossas vidas, porque Deus, irmãos, ele não divide espaço com ninguém. Ou somos de Deus ou não somos, aleluia. O vaso tem que ser vazio primeiro, colocado na casa. Você foi trazido lá de fora, foi colocado aqui, você está na presença de Deus. O Senhor quer te encher do seu Espírito Santo. Uma vez eu acredito, não sei como foi a conversão do pastor Valmir, mas eu acredito que ele entrou uma primeira vez, entrou e assentou-se nesses bancos. Foi o vaso trazido lá de fora. Aconteceu com os irmãos aqui também, aconteceu comigo. Eu tinha 9 anos de idade, aleluia. Numa noite, 31 de dezembro, numa vigília, não entendendo nada, eu sentei sobre a metade da bancada. Mas quando foi feito o convite, eu me lembro até agora a palavra que o pastor pregou, o pastor Valmir.
e na hora do convite eu vim para a frente. E o Senhor encheu a minha vida, aleluia. Há 56 anos o Senhor tem me guardado nos seus santos caminhos. Como eu disse, o pastor Valmir uma primeira vez assentou-se, ali onde estão os irmãos, as irmãs, e o Espírito Santo foi lá, aleluia, com o vaso e começou a encher, aleluia. E quando o vaso estava cheio, Ele colocou a parte. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Aleluia. Que coisa boa é ser cheio de Deus, ser cheio do seu Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, vejam bem que a ordem era para ser colocado à parte. O Senhor tem separado. E não precisa exatamente estar aqui, né, para ser cheio do Espírito Santo, né, pastor Valmir? Pode estar aí na nave do templo. Temos irmãos, temos irmãs, temos jovens cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não trabalha com espaço físico, não, é apenas um exemplo, uma metamorfose que passamos, meus queridos irmãos. E os vasos foram cheios que foram todos. Ela pede mais um vaso. Os filhos disseram: não tem mais vaso. Todos foram cheios do Espírito Santo, mas ainda havia vaso, óleo no vaso da mulher. O Espírito Santo em abundância para todos nós, irmãos. O Senhor nesta noite, se Ele quiser, se você acreditar, Ele pode encher a sua vida em abundância. Antes de orarmos por todos vocês, irmãos, vejam bem, aquela mulher, ela não foi ingrata, como muitas pessoas hoje. Elas recebem a vitória, a bênção, o milagre na sua vida e nunca mais voltam para agradecer. Aquela mulher voltou para agradecer, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Aleluia. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. O que eu entendo aqui, irmãos, que Deus é tão maravilhoso, é tão bom, pastor, que Ele nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nesta noite pode acontecer isso com você. Você veio buscar uma cura, o Senhor pode te dar muito mais. Amém? Aleluia. O Senhor é maravilhoso, é poderoso para fazer isso na sua vida. Eu sinto a presença dEle, está conosco nesta noite. A sua glória é presente, é sensível. As minhas carnes tremem com a presença do Altíssimo. Mande condeste manda ramaneste conderiamanai. Vamos nos colocar em pé antes de passarmos ao pastor para ele orar uma palavra e orar pelos enfermos nesta noite. Aleluia.